conseguindo deixar o tripé quieto e tá me irritando. Então hoje vai ser assim, vai ser do jeito que o tripé quer, tá bom? Bem-vindos a mais um vídeo diferente, mas continua sendo mais um vídeo aqui do Pensando em Números. Eu sou a Natália, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo seu clique, obrigada por ter começado a assistir esse vídeo, enfim. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante, que é função de primeiro grau, ou função afim, que é a mesma coisa. Natália, eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu não aguento mais ouvir falar em função afim, eu já sei de cabo a rabo do que você vai falar, eu não preciso ouvir isso, calma. Calma. Eu vou te contar que eu fui aprender direito mesmo, o que era domínio, imagem, contradomínio, aquelas paradas todas, no ensino superior, na faculdade. Então a gente aprende tudo de novo, a gente aprende na escola umas 1000 vezes, retoma no terceiro ano e você acha que você tá livre, que você já sabe função afim, e você entra na faculdade e você não sabe nada. Então mesmo se você já estudou isso na escola, fica aqui comigo, pega um cafezinho, coloca as pernas pra cima e vamos falar um pouquinho sobre isso, porque cada detalhe é importante. E por experiência própria, saiba que os detalhes vão voltar pra caçar você à noite. Então eu te convido a aprender direito. Arranjei um jeito de ficar sentada, era só aumentar a cadeira. Mas eu já fiz a introdução todinha, eu não vou repetir porque aqui a gente é o quê? Sincero, aqui é verdade. Não vou repetir. Quando eu fui aprender a função afim, eu tive muita dificuldade para entender na prática o que era uma função, para visualizar o que era uma função. Então eu fiquei muito batendo cabeça para tentar entender. Teve um belo dia que um professor me falou de uma analogia que eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu vou fazer função, não necessariamente só função afim, só função de primeiro grau, quando eu vou fazer qualquer função, eu penso nessa analogia. A função para mim é como uma máquina. A engenheira mecânica tentando explicar matemática. É como uma máquina. Você vai colocar algo, imagina uma máquina, uma caixa de metal e uma esteira passando dentro da caixa de metal, tá? Aí você vai colocar alguma coisa na esteira, a esteira vai andar bonitinha até a caixa de metal. Dentro da caixa de metal alguma coisa vai acontecer ali e a esteira vai continuar andando e vai sair dali de dentro um bichinho diferente daquele bichinho que você colocou na hora de entrar na caixa, na máquina de metal. E a função é isso. A função é exatamente isso. É uma máquina que você vai colocar um número e ela vai tirar outro número para você, dependendo das configurações da caixa que você colocou lá, dependendo do que você mandou a caixa fazer. E quando eu entendi isso, isso ficou muito mais fácil para mim. Porque é exatamente isso. A função, a lei, você vai colocar um número, que no caso é o x, você vai colocar um número dentro da função, a função vai fazer a mistureba dela lá, por exemplo, adicionar 4, ela vai adicionar 4 no x e vai te dar um y, que é diferente do x. Mas ele está relacionado com o x como? Com a caixa. A relação entre o x, o x e o y é o que entra, o y é o que sai. Qual que é a relação? É aquilo que aconteceu dentro da caixa, ou seja, é a função. É como que eu peguei o x, transformei ele no y. E para isso vai ter uma função, uma relação, uma lei entre o x e o y, que é nada mais do que a nossa máquina, a nossa caixa. Nossa, eu adoro essa analogia, eu acho ela muito clara. Disse a engenheira mecânica. E é claro que no meio disso a gente tem algumas nomenclaturas que são importantes, que tem que decorar mais ou menos, mas se você entender é muito mais fácil. Então vamos pro papel, que eu acho que vai dar pra entender legal. Então beleza, vamos lá. Aqui a gente tem a função que seria o A indo para o B, o conjunto A que vai para o conjunto B.
A setinha, ela tá representando aqui a nossa função, a nossa máquina. Então, tá entrando um número A, ele vai entrar dentro. Ele vai entrar na máquina e ele vai sair um número B, um número que está no conjunto B. Né? Aqui é a mesma coisa, vai entrar um número que está no conjunto A e a função, ela tá representada pela nossa setinha. Ótimo. Então, nós temos aqui o conjunto A, que é 1, 2, 3. O conjunto B vai ser 6, 7, 8 e 10. Qual que é o domínio da minha função? O domínio, ele vai ser o conjunto de números, né? O subconjunto, enfim, dentro do A, que transforma, que vai gerar a imagem que vai ser os números do conjunto B. Então, o domínio vai ser um subconjunto, então ele tem que estar dentro do A, dentro do conjunto A, nesse caso aqui, cujos números você pode entrar eles dentro da máquina e vai sair um outro número do outro lado. Então, nesse caso, o nosso domínio vai ser vai ser 1, 2 e 3. Se tivesse um número 4 aqui, por exemplo, ele faria parte desse conjunto, desse domínio? Não, ele não faria, porque não tem nenhuma setinha que está saindo dele e indo para o nosso conjunto resposta, né? Que vai ser o que vai sair da nossa máquina. Então, o 4 não faz parte do domínio, caso ele estivesse aqui. A nossa imagem é o subconjunto, ou seja, um conjunto que está dentro do conjunto B, porque é onde a setinha está apontando, dos números que vão sair da nossa máquina. Então, como o domínio é 1, 2 e 3, e somente 1, 2 e 3, a nossa imagem tem que ser necessariamente os números que estão na setinha. Ou seja, tem que ser necessariamente a nossa imagem ser 6, 7 e 8. O 10 faz parte da imagem? Não, ele não faz parte da imagem porque nenhum número nenhum dos números do nosso conjunto A consegue entrar na máquina e sair como 10. Nenhum desses números aqui consegue entrar nessa máquina específica, nessa função específica e sair como 10. Então, o 10 não faz parte da imagem, mas ele faz parte do contradomínio. O contradomínio não é um subconjunto, não está dentro do conjunto que vai sair. Ele é o conjunto que vai sair. O conjunto, todos os números que estão no conjunto que sai da função. Então, o contradomínio, nesse caso, que não necessariamente sai da função, porque o 10 não vai sair da função. Mas, nesse caso, o contradomínio é todo o conjunto B, porque é o que está escrito aqui. Então, o contradomínio tem que ser... Nossa Senhora. Ok, ficou um pouco melhor. 6, 7, 8 e 10. Fica mais bonitinho. Não dá pra ver. Pronto, agora dá. Esse é o nosso contradomínio nesse caso. Ótimo. Essa função, então, por exemplo, a gente sabe que daqui pra cá são mais 5, certo? 1 mais 5, 6. Daqui pra cá também são mais 5. 2 mais 5, 7. Olha só que engraçado, aqui também 3 mais 5, 8. Então é isso, nesse caso aqui, o y vai ser igual ao x que a gente tem, que vai ser o que vai entrar na nossa máquina, mais 5. Então, o y, que é aquilo que vai sair, é igual a x, que é aquilo que vai entrar, mais 5. Essa é a nossa função nesse caso. Beleza. Tem uma coisa muito importante, que é caso... Eu vou até fazer de outra cor, que é pra lembrar que não é o caso.
dessa função aqui. Vou fazer de amarelo. Caso tenhamos uma outra setinha saindo, por exemplo, do 4 e indo para o 5, indo para o 8, lembrando que o amarelo não faz parte dessa função aqui. Eu estou fazendo um outro exemplo, estou usando o desenho para fazer um outro exemplo. Caso tenhamos uma setinha que sai do 4 e vai para uma mesma imagem, dois elementos do domínio indo para a mesma imagem, isso continua sendo uma função. O que não pode acontecer é o mesmo elemento do domínio ter duas imagens diferentes. Isso já não é uma função. Se esse for o caso, isso daqui deixa de ser uma função. Esse A indo para B sendo esse o A, esse o B. E essas setinhas amarelas sendo o que seria a função, isso aí já não existe mais. Por quê? Como é que você vai colocar um número de um lado da nossa máquina e do outro lado você não sabe o que vai sair? Pode sair dois números diferentes. Não tem como, certo? Ah, Natália, mas como que o contrário é válido? Por exemplo, se o x for quadrado. Por exemplo, se o x for quadrado, se eu tiver aqui no domínio o número 1 ou o número menos 1, nessa função aqui, o y é igual a 6, independentemente sendo ele 1 ou menos 1, certo? Ou seja, eu acabei de provar aqui, eu posso colocar na nossa máquina dois números diferentes. Essa é a nossa máquina. Eu posso colocar dois números diferentes e os dois números vão me dar o mesmo número do outro lado. Agora, o que não pode acontecer é eu colocar um número dentro da nossa máquina e não saber qual que é o número que vai sair. Isso aqui deixa de ser função, já não é mais uma função. Vamos para o gráfico. Essa é a parte mais legal e é a parte que mais dá dúvida. Mas vem aqui comigo, dá a mãozinha pra mim e nós vamos juntos. Você vai ver que vai ser muito mais fácil. Olha só, aqui nós temos um gráfico. O gráfico da função afim, ele é sempre uma reta. Isso é uma regra. A função, quando ela é afim, quando ela é de primeiro grau, por que ela chama de primeiro grau? Porque aqui a gente tem um exemplo, né, que eu vou usar depois. A gente tem o y é igual a 3x mais 5. O x está elevado a 1. Quando o x está elevado a 1, significa que ela é de primeiro grau, a função. Se o x tivesse elevado a 2, a função seria de segundo grau e por aí vai. Então, quando a função é de primeiro grau, todos os x, eles estão sempre elevados a 1, significa que é uma função afim, significa que o gráfico é uma reta. Então, aqui a gente tem um gráfico de uma reta, a gente tem dois pontos no gráfico, e eu quero saber qual que é a função cujo gráfico dá esse desenho aqui. Aqui, a gente tem algumas informações. A gente sabe, por exemplo, que quando o x, esse daqui é a linhazinha do x, ele tá super fora de escala, né? Mas a gente finge que tá em escala, finge que tá bonitinho, a gente ignora isso. Essa aqui é a linha dos x. Quando a gente tem um x que vale 6, você sobe o 6, ele vai bater no gráfico no ponto 70. O que isso significa? Significa que esse pontinho aqui é o único da linha x igual a 6, essa linha aqui toda é x igual a 6. Ele é a única da linha x igual a 6, é o único ponto que bate no nosso gráfico. Esse aqui é o gráfico, no caso, que vai dar pra gente qual que é a função. Então, a gente sabe que a linha que bate no x igual a 6 é y igual a 70. O que isso me diz? Vou subir um pouquinho aqui. Isso me diz, então, que o y igual a... A gente sabe, né, que a função afim é x igual a... Não, x não. Y igual a ax mais b.
essa é a fórmula da função afim e essa vai ser sempre a fórmula da função afim, da função do primeiro grau. Por quê? Temos um x elevado a 1, temos algum número que multiplica por ele, mais algum outro número que não multiplica nada, que vai dar o nosso y, que é aquilo que a gente quer descobrir, é aquilo que vai sair da nossa máquina. Então, beleza, a gente sabe, então, que y é igual a x mais b. Isso aqui tem que ser guardado dentro do coração. Bem breguinha, para vocês não esquecerem que y é igual a x mais b. Quase que eu esqueço de falar isso com vocês, olha só que coisa horrível. Então, a gente sabe que y é igual a x mais b, que está guardado dentro do nosso coração. Quando a gente tem um y igual a 70, no caso da função que a gente quer achar, quando a gente tem o y igual a 70, o nosso x vai ser 6. Então, eu pego isso daqui e substituo o 70 no y e o 6 no x. Então, vai ser a vezes 6 mais b. Por quê? Porque a gente sabe, então, que esse aqui é um ponto do nosso gráfico, porque a gente viu aqui no desenho. Então, a gente sabe que esse A e esse B correspondem ao A e B que a gente quer achar. Da nossa função que a gente quer achar. Então, beleza. Então, a gente tem um ponto, só que a gente também tem esse segundo ponto, que a gente pode fazer a mesma coisa. A gente substitui o Y por 90. O 90 vai dar A vezes 10 mais B. Pelo mesmo motivo. Por causa do pontinho que cruza o gráfico. E agora ficou fácil. Agora nós temos duas equações com duas incógnitas. As mesmas duas incógnitas, a gente pode fazer um sistema. A gente pode ou fazer um sistema ou fazer por substituição. Eu não sei qual que vai ficar mais fácil aqui. Vamos fazer por substituição, porque eu prefiro. Essa equação é a mesma coisa que dizer que B é igual a 70 menos 6A, certo? Multiplica por... subtrai 6A dos dois lados. Menos 6A aqui, menos 6A aqui, vai dar B igual a 70 menos 6A. E a gente substitui esse B aqui embaixo. Então, vai ficar... Tá dando pra ver? Vai ficar 90 igual a 10A mais B. Só que B é 70 menos 6A. Resolvendo essa equação, a gente consegue descobrir qual que é o valor de A da nossa função. 20 igual a 4A. Então, é isso. Aí, agora, resolvendo a equação apenas para poder achar o A. Subtrair por 70 desse lado da equação e subtrair 70 desse lado da equação, a gente consegue 20. E fazendo a subtração aqui subtração, é isso mesmo? Isso. De 10 menos 6 dá 4A. Então, a gente acha que o A é igual a 5, dividindo por 4 dos dois lados. Agora que a gente já achou o A, a gente pode substituir ele nessa ou nessa equação. Tanto faz. Eu vou substituir nessa daqui, mas dá na mesma. Né? Setinha para os dois, porque eu tô juntando as duas equações, né? Essa daqui e essa daqui. Então, eu vou descobrir que B é 70 menos 6 vezes 5. B é 70 menos 6 vezes 5 é 30. B, então, vai ser igual a 40. Se achamos o A e achamos o B, a gente tem a equação do nosso gráfico. Y vai ser igual a 5x mais 40. Essa daqui é a equação desse gráfico que nos foi dado aqui no início da questão. Ótimo, incrível, beleza, magnífico, muito legal. Agora, 5x mais 40.
E se eu tivesse o contrário? E se eu tivesse a equação e agora eu quero desenhar o gráfico dela? Como que eu vou fazer? Muito simples, muito fácil, querido gafanhoto. Nós temos a equação. A gente precisa de 2 pontos para construir uma reta, certo? Igual aqui eu fiz. Eu tenho esse ponto, É só ligar os 2 pontos. Essa é a reta da nossa equação. Toda reta que tiver em extensão, né, desse segmento de reta aqui, vai ser a função 5x mais 40. Então, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Quais são os pontos mais fáceis para eu achar numa equação y igual a 3x mais 5? Primeiro você vai achar o y igual a 0, depois você vai achar o x é igual a 0. Porque aí você elimina uma das suas incógnitas e fica com só uma incógnita só. Fica muito mais fácil. Natália, não tô entendendo nada. Calma, vamos passo a passo. Tá tudo certo. Segura minha mãozinha aqui que a gente vai conseguir. Vamos primeiro, y igual a 0. A gente tem essa função e a gente vai substituir y por 0. Então, vai ficar 0 vai ser igual a 3x mais 5. Substituímos o y igual a 0. Significa, então, que quando y for igual a 0, o x tem que ser igual a quanto? A gente resolve essa equaçãozinha aqui. Vai ficar 3x igual a menos 5. X igual a menos 5 terços. Esse é o nosso x. Então, vamos ler de novo. Quando o y é igual a 0, o nosso x vai ser igual a menos 5 terços. Ah, então aqui eu já tenho um par ordenado, aqui eu já tenho um ponto do meu gráfico. X igual a 0, não, y igual a 0, x igual a menos 5 terços. Igual nesse gráfico aqui, eu já achei o primeiro ponto. Agora eu preciso de outro ponto. Como que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o x igual a 0. Então, a mesma coisa, y igual a 3 vezes 0 mais 5. Fiz a mesma coisa, eu peguei o x igual a 0 e substituí na nossa forma. A mesma coisa que eu fiz aqui, y igual a 0 e substituí. Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar y igual a 5. Porque 3 vezes 0, né? Vai dar 0 mais 5. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Eu tenho que quando o y é igual a 0, o x vai ser menos 5 terços. E quando o x for igual a 0, o y vai ser igual a 5. Ótimo! Já posso construir o meu gráfico, porque eu já tenho 2 pontos. Essa daqui é a nossa reta do x, essa daqui é a nossa reta do y. Esse pontinho aqui é o 0, 0, porque quando x vale 0 e quando o y também vale 0. Ou seja, eu sei que quando y vale 0, significa que o gráfico está cortando o eixo x. Porque em qualquer lugar do eixo x, em cima do eixo x, o y vai ser igual a 0. A mesma coisa do outro lado, vamos pensar de novo. Quando x é igual a 0, aqui ó, x igual a infinito, 1 milhão, 1000, 100, x igual a 0. Quando x igual a 0, significa que o gráfico está cortando o eixo y, porque qualquer ponto em cima dessa reta aqui, o x vai ser igual a 0. Então, o que eu preciso fazer é pegar o y igual a 0, que é o eixo x, né? Y igual a 0 é essa altura aqui, ou seja, o eixo x. Quando o y é igual a 0, o x vai ser igual ao quê? Menos 5 terços. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. Vamos supor que isso daqui é menos 5 terços. Eu sei que o meu gráfico vai cortar o eixo x em menos 5 terços. E a mesma coisa para o x igual a 0. Eu sei que o meu gráfico vai cortar o eixo y em y igual a 5. Vou fazer aqui. Pronto. Agora é só traçar a reta. Eu já tenho agora o meu gráfico. Agora é só traçar a reta. Será que eu vou fazer de régua, mas, né, fica fofa. E traça a reta. Esse é o gráfico da nossa função y igual a 3x mais 5. A gente consegue também, já que a gente já tem a função, né? Ela tá aqui embaixo, só porque não tá dando pra ver. Ela tá aqui embaixo. Já que a gente já tem a função, a gente consegue descobrir qual que é
o ponto que o gráfico corta o eixo Y, que é quando o x vale infinito, 1 milhão, 100, 10, 0. Quando o x vale 0, ou seja, a gente vem... a nossa função é y igual a 5x mais 40, né? Então, quando o x for igual a 0, o gráfico vai cortar o eixo y. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 40. Esse daqui é necessariamente o ponto 40. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Tem uma questão específica que você não estava conseguindo fazer sobre função afim ou sobre qualquer outra matéria também? Manda pra mim que eu vou tentar te ajudar. Pode mandar no DM pra mim ou comenta também aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Eu vou conseguir te ajudar. Eu vou fazer tudo pra te ajudar. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu pesquiso essa questão na internet. Eu mando pros meus professores da faculdade, mas eu vou dar um jeito de te ajudar. Tá bom? E se tiver algum ponto no vídeo também, nesse vídeo que você não entendeu direito, que eu não expliquei direito, aí você também pode me falar, que aí eu dou um jeito também de explicar um pouco melhor depois. Tá bom? Muito obrigada por assistir esse conteúdo aqui. Apoie esse trabalho, por favor, deixa o like, deixa o coração, deixa o seu amor aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você achou que tem alguma coisa que eu posso melhorar, ou se você gostou muito de uma coisa específica, fala comigo, não me deixe falando sozinha não, por favor. Comenta aqui embaixo então. E é isso. Me siga para mais matemáticas facilitadas. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.